Eu acho curioso quando a gente está no meio de uma moçada como vocês, porque boa parte dos meus colegas de graduação hoje são meus alunos. Ontem eu estava mandando um planejamento de estudo para 2 deles, ex-colegas da Católica, que estavam tentando concurso para defensor do DF. E é curioso porque no começo, quando eu ia encontrar colega de faculdade na sala de aula, eu ficava constrangido. Eu ficava, pô, mas o cara estudou comigo, por que eu estou dando aula para ele? E depois eu fui entender que, na verdade, cada um faz uma escolha. E as escolhas têm os caminhos. Alguns vão para a advocacia e nunca mais vão voltar. Vão ficar por lá porque se encantaram com a advocacia. Eu não escondo de ninguém. No dia que eu aposentar, eu quero advogar. Não escondo de ninguém. E por quê? Também tenho vontade de ficar rico igual a ele. Ó. Essa é boa. Olha a elegância do cara. Mas reparem. Às vezes a gente está chegando numa encruzilhada, que é o final do curso, e vocês vão lembrar de mim na hora da colação de grau, porque vocês vão ouvir essa frase: vocês são o futuro da nação. Só que esse futuro da nação só dura à noite, porque no dia seguinte você é um problema social, você é desempregado, o estágio acabou, não tem mais faculdade, não tem mais estágio, e seus pais vão cobrar, porque eles fizeram um investimento, e eles querem o retorno. Como vocês vão reagir é a minha preocupação. Quando eu entrei na faculdade, eu já era servidor público há 2 anos. Eu tenho 39 e 21 de serviço público. Eu já era servidor público e quando eu formei, eu lembro que eu estava lá em frente ao Bloco Central, estava chovendo, eu entrei no carro e peguei o diploma, comecei a chorar com o diploma na mão. Eu falei, eu fiz as contas, o diploma me custou 52 mil. E eu falei, não foi a faculdade que me deu o emprego, foi o meu emprego que pagou a faculdade. Agora eu tenho que pagar isso aqui. Eu era técnico judiciário do Superior Tribunal de Justiça, eu falei, agora eu tenho que pagar o investimento que eu fiz. E pagar o investimento na época, para a minha realidade, significava virar analista judiciário. Boa parte de vocês vai trilhar a carreira pública, a gente está no Distrito Federal e aqui é um celeiro de concurseiro. Fui para analista, tive alguns insucessos, um em particular. Eu estava aqui na Católica, no dia que eu fui eliminado do concurso do TST. Eu esqueci a chave do carro dentro do bolso. A chave tinha o controlezinho remoto e a gente não pode fazer com controle remoto, né? Eu já dava aula naquela época e eu lembro que não foi um dia muito legal. Eu olhei e falei assim, porra, eu não sirvo nem para tirar a chave do carro do bolso, eu não posso dar aula para ninguém. E parei de dar aula na época. Mas Deus é um cara legal, né? Que nesse dia eu fiquei bem puto com ele. E eu falei, porra, mas o senhor sabe que eu estudei durante 1 ano para ser juiz do trabalho. Eu já trabalhava no crime há muitos anos, eu estou no crime há 18 anos, antes de entrar na Católica, inclusive, já trabalhava com direito penal. Ó a Simone chegando. E o que aconteceu, na realidade, foi que eu tinha a visão de ir para o direito do trabalho, que é onde ele atua, inclusive. Mas, naquele dia, naquela eliminação, que não foi uma reprovação, você é eliminado e é retirado da sala sem a possibilidade de voltar para buscar seus pertences, você é tratado como marginal. Eu fui para casa e falei assim, mas por que o senhor fez isso? O senhor sabe que eu estudei 1 ano. E fiquei meio puto com Deus. Só que passados 3 ou 4 meses, saiu o concurso do Supremo Tribunal Federal. Não sei se vocês têm essa visão. Alguém trabalha em tribunal aqui? Não? A moça levantou o dedo só para se coçar? Como é que foi? O STF é o pior dos tribunais para se trabalhar, porque não tem gratificação. Eles são muito rigorosos no horário. Então nunca foi meu sonho trabalhar lá. Mas eu fiz a prova. Quando eu fiz a prova, 2 horas e 40 de prova, eu tinha terminado a redação, terminado de marcar bolinha, baixei a cabeça e comecei a chorar. Falei, eu passei entre os primeiros. Você sabe quando foi bem na prova? Dos 150 itens, eu sabia 142. Eu era bem preparado à época. Foi a mesma época que eu fiz a prova da ordem.
Eu estava fazendo um monte de concurso para analista, falei, vou fazer a prova da ordem. Porque eu não queria advogar, mas queria aprovação. Hoje eu tenho, né, a aprovação, quando for advogar eu já tenho ela lá. Mas aí aconteceu um fato curioso, porque 2 dias depois da prova, a prova é sempre no domingo, na terça-feira, um ministro novo entrou no STJ. E ele me chamou para ser assessor de ministro, que é o cargo mais alto que tem, cargo em comissão. E eu falei, ministro, tem um problema. Eu passei num concurso que teve aí, do STF. Ele falou, a prova foi domingo. Minha mulher fez essa prova. Já saiu o resultado? Eu falei, não, mas eu sei que eu passei entre os primeiros. Ele começou a rir e falou, tem nada não, eu te requisito. Assim se fez. 1 mês depois tinha saído o resultado oficial e eu estava entre os primeiros mesmo. Fui requisitado. Trabalhei durante 4 anos e pouco no STF, sem nunca ter trabalhado no STF. O Diário Oficial saiu nomeação e sessão, na sequência. E aí eu lembrei de Deus lá da chave e falei assim, agora eu entendi que eu saí de técnico para analista, de FC4 para CJ3, era um aumento de 130% no meu salário, mais ou menos, mais do que dobrava. E eu continuei sentado na mesma cadeira que eu estava, tranquilão, só que num passe de mágica teve essa melhoria. E aí é curioso, porque a vida da gente é feita de camadas, de etapas. Eu tive uma etapa inicial de entrar no serviço público, depois uma etapa de melhorar ainda como nível médio, depois pagar o diploma. Depois você passa um período de acomodação, que você, na condição de assessor de ministro, é um cargo importante, né? E é importante, eu te digo, se você tiver a oportunidade, trabalhe em tribunais, seja lá qual for a área que você quer desempenhar. Porque você, hoje, a gente estuda a jurisprudência, e lá a gente vê, a gente faz a jurisprudência. Chegou um momento que eu falei, tá, agora eu quero tentar o cargo mais alto. E eu queria ser defensor público. Esse negócio de concurso público é curioso, porque eu passei para defensor, passei para promotor e passei para juiz. E o único que eu não tomei posse foi para defensor, que era o que eu dizia que queria, que eu tinha que ir embora para o Rio Grande do Sul. Aí eu falei, não, eu quero ficar em Brasília. Tomei posse como promotor, depois migrei e pendurei a chuteira. Até estudei 1 mês e meio para cartório, mas achei chato. Dá muita grana, mas tem hora que não é grana. Vocês vão entender isso. Tem hora que não é mais grana. Professor, mas eu não quero nada da área jurídica. Eu estou fazendo a formatura só porque meu pai está me obrigando. Eu já ouvi vários falarem isso aí. Velho, sei que boa parte dos que estão aqui não vão usar o diploma como requisito necessário ao desempenho do cargo. Alguns que estão aqui sairão para ser professores, sairão para ser advogados, sairão para ser servidores públicos. E eu digo assim, de coração, não tem caminho mais bonito ou menos bonito. Lá em casa nós somos 5, a Simone sabe, ela é amiga de nós 3. 3 formaram na mesma sala. Ah, vocês eram trigêmeos? Não, a gente era pobre. Então tinha diferença de idade, porque até ter dinheiro para entrar na faculdade, não era trigêmeos, não. E o curioso, minhas 2 irmãs são analistas da Procuradoria-Geral da República, elas estão com a doutora Raquel Doge. Fizeram uma carreira brilhante, brilhante. E elas não precisam ser promotoras, defensoras, juízas, elas precisam ser felizes. Entendeu? Então, assim, ó, cada um de vocês vai ver onde toca e onde é que é o teu porto seguro. Você chegar e falar assim, hoje eu estou satisfeito. Hoje eu digo, hoje eu estou satisfeito. Hoje eu ganho uma grana que eu nunca imaginei de ganhar. Nem quando eu estava no lugar que vocês estão agora. E muita gente pergunta, você sempre quis ser juiz? Eu nunca sonhei de ser juiz, velho. É tão curioso, porque a vida é como se fosse um videogame mesmo, um joguinho de videogame. Você vai passando de fase. Quanto menos você esperar, você pega o chefão. Eu zerei o jogo. Eu tenho 39, eu não tenho nenhuma pretensão de sair de onde eu estou. Na carreira pública, nem na área da docência. Eu tenho, assim, uma paixão enorme por dar aula. Só que no que eu dou aula, eu tenho um prazo de validade claro para mim. Eu não tenho, assim, como ficar me atualizando loucamente durante a minha vida toda.
vai chegar um momento que eu também vou frear. Esse momento eu ia frear 2 anos atrás, quando eu anunciei que ia parar de dar aula. Minha mãe na hora me ligou e falou, deve ter sido uma decisão difícil. Até hoje é. E aí me chamaram para dar aula online. Eu falei, porra, eu vou lá. Mas o dono do curso não sabe, eu não ia dar aula. Eu ia gravar as aulas para mim. E achei horrível gravar, porque eu não tinha mais a interação com os alunos. Falava isso com a Simone mais cedo. E a minha compreensão foi bem simples. Vou gravar, vou ter para mim, eu mostro para meus filhos depois. Mas eu fui descobrindo que, na verdade, a interação, e ele trabalha muito hoje na parte do virtual, né, a interação pode se dar de outras formas, porque a gente tem que se adaptar, tem que ser flexível. E essa interação mais flexível me deu uma visão diferente, que é o seguinte, nós estamos na capital da República. Por mais que o cara viva e venha de uma realidade humilde, como é a minha realidade, eu estava na capital da República. E isso me dá mais chance, mais ferramenta do que a pessoa que saiu do Piauí. Mesmo da capital, Teresina. Não é, Simone? Ou da pessoa que veio do interior de Minas, ou do interior de qualquer lugar do país, ou mesmo de capitais do nosso país. O cara que está em Brasília está um degrau à frente. Eu usei o degrau. Agora, reparem bem, hoje, com o ensino virtual, o ensino à distância, eu entendi que eu posso preparar gente de qualquer lugar do país com a mesma qualidade. Para quem dá aula, isso é fenomenal, porque você entende que você pode entregar as mesmas armas. A paridade de armas é um princípio processual, vocês sabem. Entregando as mesmas armas, a gente fala que vença o melhor. E quando eu falo que vença o melhor pode ser melhor do que meus filhos. Mas a briga é justa. E o direito, a gente luta para ter justiça. Direito e justiça não são sinônimos. Platão falava que justiça, beleza e verdade são conceitos fluidos, de difícil definição. Se Platão falava isso, velho, imagina nós. Como é que a gente vai conceituar o que é justiça? Na minha compreensão, justiça é entregar as armas iguais. É isso que eu faço hoje. A iniciativa privada, quem for, às vezes vai ganhar dinheiro. E às vezes vai se realizar. Às vezes vai se realizar e ganhar dinheiro. É essa a meta da vida, né? Porque tem gente que é tão pobre, mas tão pobre que a única coisa que tem é dinheiro. Entendeu? Eu atuo na iniciativa privada hoje, eu tenho alguns empreendimentos e eu lhes digo, é um desafio o cara que é empreendedor. Vocês que serão servidores públicos, lembrem-se sempre, servidor público não produz riqueza. Quem produz riqueza é a iniciativa privada. No Brasil, a gente tem um defeito grave. A gente demoniza o capital. A gente tem raiva do patrão. É um defeito grave. Porque é o patrão quem dá a oportunidade, quem dá o emprego, e a partir daí que vença o melhor. A prova do ENAD, velho, é uma prova. E eu lhe digo, ela é bem simples, perto das que a vida vai impor a vocês. Em especial após a graduação. Você graduou, ninguém vai ter dó de você, não. O mercado não vai ter dó de você. E hoje tem a expressão que está na moda, é o mimimi, né? Não adianta ficar de mimimi. A gente tem que se colocar. Ah, mas eu vim de uma realidade mais humilde. Vou usar um palavrão. Foda-se. É isso que você vai ouvir. Às vezes a pessoa não vai dizer. Eu digo, não tem problema. Ah, mas eu vim de uma realidade melhor. Tá, e? É o que você vai fazer que vai contar a sua história, velho. Eu comecei abrindo, perguntando se vocês sabiam quantos ministros tinha o TCU, para dizer que um ministro do TCU era daqui. É massa a história dele. Massa mesmo. O mérito é dele. Agora, repara bem. Para tu ser feliz na vida, tem que ser ministro do TCU? Tem, pô. Vai perguntar lá para ele se ele é feliz, né? Tem que ver isso também. Mas, assim, desempenhar bem o papel como adulto é o que vai ser exigido de vocês. E não adianta usar aquela expressão, o mimimi, nem se vitimizar. Adianta partir para cima e saber o que quer de verdade.